Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos entender que somos propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos comprados por um alto preço. A oferta de Cristo nos libertou do domínio do pecado, nos fez filhos de Deus, nos conduziu à reconciliação com o Pai, recebemos do Espírito, fomos inseridos na família de Deus para vivermos neste mundo como tais. Por meio da Igreja, Deus estabeleceu uma vocação para cumprirmos um chamado, uma vocação que temos nele. E por isso a gente precisa entender que vocação é essa. Não uma vocação minha individual, porque na família o que interessa é a igreja, o corpo, a assembleia, a união dos santos no sentido de cumprir o propósito. Nisso está o verdadeiro amor e o entendimento da vontade do Pai. Pedro, escrevendo sobre isso, lá em 1 Pedro 2, 9 e 10, ele fala sobre isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. Qual a vocação da igreja? Qual é a vocação da família de Deus? Revelar o Pai ao mundo, proclamar as virtudes de Deus. Somos chamados para cumprir essa vocação, para andarmos segundo essa vocação. Por isso, Paulo escrevendo diz que devemos andar de modo digno da vocação. A vocação fala do quê? Fala da igreja, fala de termos que entender que nós temos que revelar por meio da igreja o reino de Deus neste mundo. Este é o propósito da nossa vida. Foi para isso que fomos chamados, para revelar, e temos que cumprir este propósito. A base deste compromisso é por isso que a gente precisa entender, primeiro, que a vocação não é individual. A vocação estabelecida por Deus, ela se dá no coletivo, na igreja, na família, no ajuntamento. E o que nós precisamos entender é que parte de um princípio, ou seja, de um compromisso pessoal. Porque é no compromisso pessoal que podemos ser movidos ou sermos movidos no sentido de realizarmos a vocação que temos como família, como igreja. O compromisso pessoal com o Pai fala da sua vontade, fala de nos submetermos à sua vontade. Precisamos estabelecer esse compromisso com Deus, de conhecer sua vontade, de submetermos à sua vontade para sermos instrumentos no corpo, ou seja, para que, compreendendo a nossa função no corpo, nós nos empenhemos para desenvolvê-la, para amadurecermos e para revelarmos o Pai. Mas para que isso seja factível, para que isso aconteça, nós precisamos santificar o nosso procedimento. E santificar o procedimento fala de quê? Fala de remover da nossa vida tudo aquilo que não traduz a natureza do Pai, não traduz a vida do Pai em nós. E a gente precisa entender isso. Precisamos entender e compreender que o que fundamenta a nossa vida é um andar com o Pai. Andar conforme Cristo, expressando Cristo em nossas ações. Por isso, ser discípulo de Jesus, ela parte de um compromisso pessoal com Deus, com sua vontade, de morrermos para nós mesmos, de negarmos a nós mesmos, de tomarmos a nossa cruz e de seguirmos o modelo de Cristo, que implica em abrir mão dos nossos desejos, da nossa vontade, dos desejos da natureza humana, para vivermos a vontade do Pai neste mundo. A vocação da igreja, a vocação da família é para revelarmos o Pai. Por isso, não fala que eu sou um sacerdócio real, eu sou uma nação santa.
Isto é atributo do coletivo. Por isso nós somos uma nação santa, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus e a nossa vocação, estabelecida por Deus, é revelarmos o reino, sermos expressão do reino de Deus neste mundo, vivendo a plenitude da vontade do Pai, estabelecida para nós por meio de Cristo Jesus. Cumprimos o nosso chamado quando nós pessoalmente santificamos o procedimento e nos ofertamos em favor da igreja, para o crescimento da igreja, para o amadurecimento da família e assim a família revelar o Pai ao mundo. A gente precisa compreender isso. Precisamos entender a vontade de Deus. Esse entendimento é que nos leva à verdadeira libertação. Cristo morreu por nós para que nós pudéssemos ser, como Ele, oferta em favor do mundo. E esta oferta é realizada pela igreja, pela família, em favor do mundo, para que o mundo possa conhecer o Pai, conhecer a sua vontade. Para que nós não vivamos uma religião, mas vivamos a vontade do Pai. Precisamos ser expressão do Pai neste mundo. Precisamos revelar o Pai. Não existe outra maneira de fazermos isso que não nos comprometendo com a vontade do Pai e entendendo que somos propriedade exclusiva de Deus, que fomos comprados por um alto preço. Nós éramos escravos do pecado, dominados pelo pecado, vivíamos segundo a natureza humana, praticando obras inconvenientes. Mas Deus nos compra, nos resgata por meio de Cristo, nos faz seus filhos, nos habilita, nos capacita, nos dá do seu Espírito, derrama sobre nós de forma abundante do seu amor, da graça, nos concede a mente de Cristo, nos faz a imagem do Filho, para que nós pudéssemos viver, ou melhor, para que nós possamos viver neste mundo como filhos de Deus. E ao andarmos no meio da igreja e no mundo, nos relacionamentos que desenvolvemos, nós expressamos Deus. E a gente precisa entender que o papel da igreja é fazer a glória de Deus conhecida. Fazer Deus conhecido neste mundo, e isto acontece quando nós entendemos o nosso papel não só no corpo, mas o nosso papel em favor do mundo, em favor das pessoas. Precisamos ser a oferta. Precisamos ser aquele que posiciona diante do Pai, dizendo: eis-me aqui, faça de mim a tua vontade. Não podemos ser diferente de Isaías, não podemos ser diferente da oferta de Paulo, não podemos ser diferente da oferta de Pedro, de João, de cada um. Pois se eles não tivessem sido ofertas, nós não conheceríamos a Deus. E a gente precisa entender que para as gerações vindouras, para os próximos séculos, nós somos um meio para ensinar outras pessoas a viverem a vontade do Pai. Não buscando os nossos interesses, mas daquele que nos comprou, que nos fez seus filhos, e nós somos sua propriedade, para seu uso exclusivo, para a expressão da sua vontade. Que a gente possa entender isso, compreender e nos submetermos à vontade de Deus, pois nessa submissão está a verdadeira liberdade, o verdadeiro conhecimento daquilo que Deus fez e preparou o homem para ser. Que a gente possa entender, compreender e nos submetermos à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.